Deus se revelou. A revelação de Deus é uma expressão plena de sua graça. E nesse processo de revelação, ele escolheu também se revelar por meio de um livro. E será que este livro é confiável? Os cristãos afirmam que a Bíblia é inerrante e infalível. Afinal de contas, o que significa isso? É o que vamos estudar na aula de hoje. E o meu convite é que você fique com a gente até o final. Sejam mais uma vez bem-vindos. É sempre um prazer para nós tê-los aqui conosco no Instituto Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento. Todas as quintas-feiras temos um encontro marcado aqui no Instituto. Iniciamos uma nova jornada rumo ao conhecimento. A Bíblia que eu leio. E a aula de hoje, o tema da aula de hoje é inerrância e infalibilidade da Bíblia. E para que possamos compreender todo este conteúdo que será transmitido aqui, nós temos alguns objetivos. Objetivos estes que são os nossos norteadores. Portanto, eu quero lhes convidar a tomar o seu material de apoio, sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, para que possa estar anotando quais são os nossos objetivos. E como primeiro objetivo norteador para esta aula é entender como se deu a revelação de Deus. Nós já compreendemos que Deus se revelou, mas afinal de contas, como foi esta revelação? Como também compreender o que significa dizer que a Bíblia é inerrante. Será que a Bíblia contém erros? É o que vamos estudar. Terceiro, analisar o sentido de infalibilidade e autoridade das Escrituras Sagradas. Estes são os nossos objetivos, o nosso caminho a ser trilhado para a aula de hoje. Bem, já entendemos até aqui que Deus deseja ser conhecido. E para ser conhecido, ele tomou a iniciativa de se revelar ao homem. Precisamos compreender que tal revelação se deu de forma progressiva na história humana e que esta revelação partiu do próprio Deus. Quero tomar emprestado uma fala de Augustus Strong na sua Teologia Sistemática, quando ele diz: é impossível conhecer Deus sem Deus, não há conhecimento sem aquele que é a fonte primordial. Deus se revelou e todo este conhecimento partiu da vontade plena e graciosa do próprio Deus. Miller Erickson vai contribuir conosco nessa aula, dizendo que revelação é o ato de Deus de fazer sua verdade conhecida aos seres humanos. Nós já compreendemos que Deus se revelou, que esta revelação na história humana partiu do próprio Deus, que foi uma revelação progressiva ao longo desta história e que também revelação é um ato soberano, gracioso e misericordioso da vontade de Deus de se fazer conhecido, de revelar esta verdade aos seres humanos. Mas como Deus se revelou ao homem? Eu quero falar com vocês
de dois tipos de revelação. Primeiramente, uma revelação geral, como também uma revelação especial. Quando falamos de revelação geral, precisamos compreender que a revelação geral diz respeito, acompanhe conosco, a revelação geral diz respeito à revelação que Deus faz de si mesmo à humanidade em toda parte. Trata-se da manifestação divina por intermédio da natureza, da constituição mental do homem e através do progresso da história. O que é revelação na criação? Estamos compreendendo que Deus se revelou e, primeiramente, esta revelação foi uma revelação geral. Anote aí a referência, como também acompanhe comigo na sua Bíblia. Salmos de número 19, verso 1. O texto nos diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus se revelou na própria criação. Ele mostrou a sua graça, a sua soberania, o seu poder, o seu caráter, a sua natureza através da criação. Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo vai contribuir dizendo: pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebido mediante as coisas criadas. Deus se revelou na própria criação. Esta revelação também se deu na constituição humana. Chamamos isso na teologia de revelação antropológica. Deus se revela e se revelou na razão humana, na consciência de cada indivíduo e na própria constituição do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 27 é a prova disso, quando o próprio Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. No capítulo 2, versículo 7, ainda do livro de Gênesis, nós temos ali a fagulha divina no homem, quando o texto diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus se revelou na constituição do homem, revelação antropológica. Deus também se revelou na história humana. A história humana é a história de Deus. Disse alguém, e é verdade, que a história são as pegadas de Deus nas areias do tempo. Deus se revelou ao homem e continua se revelando na história do homem. Nós já compreendemos que Deus se revelou ao homem. Deus se revelou na criação, na natureza, na história e na própria constituição humana. Mas Deus também se revelou de forma especial. E eu menciono, primeiramente, a revelação especial através da pessoa bendita de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, anote a referência. O texto nos diz: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Jesus Cristo é a revelação plena do Pai. Quer conhecer o Pai? Olhe para a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esta revelação especial
também se deu através da Escritura. Paulo contribui na sua segunda epístola, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Deus se revelou nas Escrituras e deseja ser conhecido através dela. Como eu mencionei anteriormente, quer conhecer o Pai, olhe para Cristo. Quer conhecer a Cristo, examine as Escrituras. Continuando o nosso caminho do conhecimento, vamos compreender o que é inerrância da Bíblia. Salmos de número 33, verso 4, o texto nos diz: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Anote a definição de inerrância. Primeiramente, faremos uma análise do significado da palavra através de uma definição etimológica. Posteriormente, vamos compreender o que significa o termo inerrância para a teologia dentro da definição teológica. Primeiramente, definição etimológica vai nos trazer dizendo que inerrância significa qualidade daquilo que não tem erro. Qualidade daquilo que não tem erro. Ou seja, infalível. Na definição teológica, a inerrância bíblica, acompanhe, é a doutrina segundo a qual as Sagradas Escrituras não contêm qualquer erro. Por ser inspirada, e já vimos isso no texto que lemos anteriormente, infalível e completa a palavra de Deus, a Bíblia é isenta de erros doutrinários, culturais e científicos. Sem esta doutrina, o cristianismo seria impossível, porque para a instalação da nossa fé, para a base da nossa fé, nós precisamos compreender o que significa a inerrância das Escrituras, pois nós partimos do princípio que ela é a palavra de Deus, a palavra normativa, diretiva de Deus aos nossos corações, suas verdades, tendo como base, continuando a nossa compreensão, tendo como base a Bíblia Sagrada, exigem seja esta não apenas divinamente inspirada, mas de igual modo infalível, completa e inerrância. O que eu devo saber sobre a Bíblia Sagrada? Vai nos acompanhando. Primeiramente, a Bíblia é uma revelação de Deus absolutamente fidedigna. E esta afirmativa se baseia na atitude do próprio Cristo para com o Antigo Testamento. Você sabia que a Bíblia que Jesus lia é o Antigo Testamento? Desde o Pentateuco, passando pelos escritos, posteriormente os profetas maiores e menores, a Tanar. E nós estudaremos esse conceito, também essa estrutura em uma das nossas aulas. Anote as referências que vão aparecer para você aí embaixo e posteriormente você pode estar acessando este conteúdo, lendo este conteúdo e examinando o que estamos dizendo aqui. Nós partimos do princípio que esta revelação é uma revelação absolutamente fidedigna, pois o próprio Cristo faz menção desta revelação. Segundo, a Bíblia não tem a pretensão de ser uma enciclopédia de informações sobre todos os assuntos, tá? A Bíblia
ela nos oferece respostas, obviamente, mas nós não podemos nos iludir achando que a Bíblia vai nos dar respostas para todas as questões a respeito do mundo ao nosso redor, pois ela não tem a proposta de ser uma enciclopédia de informações ao homem. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, o texto nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Moisés já compreendia que a palavra, que naquele momento o Antigo Testamento, o Pentateuco que ainda estava sendo produzido, não contém todas as informações, somente aquilo que Deus desejou comunicar nas palavras de Stanley Orton. Acompanhe conosco. O conteúdo da revelação divina é aquilo que Deus queria que fosse comunicado, nada mais, nada menos que isso. Em outras palavras, a Bíblia revela justamente e apenas isso, aquilo que precisamos conhecer com relação ao desejo de Deus se revelar ao homem. Mas chegará um dia, como na palavra de Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, chegará um dia que nós o conheceremos assim como ele é. Hoje conhecemos por um espelho, enigma, mas um dia o conheceremos assim como ele é. Você crê nisso? Glória a Deus. Terceiro, ela é escrita na linguagem do povo e não tem a terminologia e exatidão científica do nosso século. Seria uma tolice acreditar que a Bíblia tem a pretensão de ser um livro científico. E eu quero tomar como exemplo, lá no livro de Josué, capítulo 10, versículo 13, quando o texto nos diz que o sol se deteve e a lua parou, e completa: o sol, pois, se deteve no meio do céu e não apressou a pôr-se quase um dia inteiro. A compreensão na época de Josué com relação à Terra é que a Terra era o centro do universo e todos os demais astros, planetas, enfim, giravam ao seu redor. Portanto, era uma cosmogonia ptolomaica, aristotélica, geocêntrica. Mas nós, hoje, no século XXI, nós já compreendemos que a Terra, através dos estudos científicos, que a Terra não é o centro do universo. Nós temos a Terra como apenas mais um dos inúmeros bilhões de astros nos nossos universos, e foi Deus quem criou a Terra para que ela pudesse completar ou contemplar este objetivo. E quando nós nos referimos a Josué capítulo 10, versículo 13, é uma observação, ou melhor, é uma comunicação da observação do indivíduo que estava ali no momento. Até hoje nós falamos que o sol se põe, que o sol nasceu, mas nós sabemos muito bem que é apenas uma observação nossa aqui. E quarto, a Bíblia registra uma revelação progressiva de Deus. Veremos algumas referências que vai aparecer para você através de muitos séculos e vários povos. Diante disso, não devemos, portanto, tomar as informações isoladamente, mas considerá-las à luz de um todo, dentro do seu contexto. Não podemos basear nossas crenças em versículos isolados, destacados, distantes do seu contexto. Ao fazer a nossa análise dentro do nosso devocional, do nosso momento de estudos, precisamos ter isso em mente,
não examinar, não estudar um texto, um versículo isoladamente. Você vai acompanhar as referências a seguir. Esta revelação é uma revelação progressiva da vontade de Deus. Nós já entendemos o que é inerrância, é a doutrina cristã de que a Bíblia não contém erros. Compreendemos também o que a Bíblia é para nós e também o que ela não é, mas agora eu lhes convido a examinar a infalibilidade. Para tal, eu convido para a nossa discussão aqui no Instituto Teolosofando, Cláudio Honor de Andrade, no seu dicionário bíblico com relação ao assunto infalibilidade. Ele contribui dizendo é a qualidade, ou seja, infalibilidade é a qualidade ou virtude do que é infalível. É algo que jamais poderá falhar. Doutrina que ensina a ser a Bíblia infalível em tudo o que diz. Eis porque a palavra de Deus pode ser assim considerada. Ele compreende, primeiro, suas promessas são rigorosamente observadas. Segundo, suas profecias cumprem-se de tal forma detalhada e clara. E aqui eu quero lhe convidar a olhar à nossa volta, a olhar tudo aquilo que tem acontecido com a humanidade e fazer uma análise dentro das Escrituras Sagradas. E nós veremos que a palavra de Deus ela é infalível, pois todas as suas promessas têm se cumprido. Terceiro, o plano de salvação é executado apesar das oposições satânicas e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nenhuma das suas palavras jamais caiu, nem cairá por terra. Jesus Cristo disse, e foi registrado por Mateus no capítulo 24, versículo 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Charles Adam Spurgeon nos diz, Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra, age com uma mão que nunca falha. Portanto, nós podemos olhar para as Escrituras e encontrar nela deleite para a nossa alma, pois a palavra de Deus é inerrante, não contém erros. A palavra de Deus é infalível, pois as suas promessas se cumpriram, se cumprem hoje nos nossos dias e se cumprirão para todos sempre. O meu convite a você nesta aula, deleite-se na palavra de Deus, pois ela é as Escrituras Sagradas nas quais nós podemos nos debruçar, tendo esta confiança de que é infalível. Eu posso escrever e este texto conter erros, ser falível. Eu posso ter uma aula aqui com vocês, ministrar uma aula e cometer os meus erros, mas a palavra de Deus, ela é infalível e também é normativa para nós cristãos. Diante disso, já se encaminhando para o encerramento da nossa aula, vamos compreender sobre a autoridade das Escrituras. Miller Erickson, Teologia Sistemática, contribui sobre a autoridade das Escrituras. Podemos dizer que ela é a expressão da vontade de Deus para nós, e como tal, tem o supremo direito de definir no que devemos crer e como devemos viver. Nesse sentido, ela é autoridade, ou seja, livro normativo, e o direito que Deus tem por meio da sua palavra de impor crenças e ações. Tal autoridade advém do fato de que a palavra de Deus, segundo a referência que já mencionamos aqui, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ela é inspirada e infalível palavra de Deus. Ela tem autoridade e é um texto
normativo para nós cristãos. É através da sua palavra que Deus conduz o cristão, que Deus conduz os seus filhos no caminho de vida eterna. E como eu já mencionei na aula anterior, que Cristo é o caminho, porém a palavra de Deus aponta para este caminho. E esta autoridade não provém da capacidade de seres humanos, mas do caráter do autor divino, que é o próprio Deus. Portanto, podemos descansar os nossos corações diante desta palavra. Hoje nós aprendemos sobre o ato soberano de Deus de se revelar ao homem. Esta iniciativa partiu do próprio Deus. Tal revelação é a manifestação da sua graça. Aprendemos também sobre o conceito de inerrância. A Bíblia é a palavra fiel de Deus e nela não encontramos erro. E por último, discutimos sobre a autoridade da Bíblia. Ela é a nossa regra de fé. Nós teremos aqui uma aula específica para tratar sobre o cânon e compreenderemos melhor isso. Ela é a nossa regra de fé, a medida do nosso relacionamento com o Criador. Na próxima aula, estudaremos quais foram os idiomas que Deus se revelou através da sua palavra e as principais diferenças das traduções que temos à nossa disposição. E o meu convite para você: examine a palavra de Deus, estude, ame a palavra de Deus. E se você tem encontrado valor naquilo que temos trabalhado aqui, temos ofertado a você de forma gratuita e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, não se esqueça, já curta o nosso vídeo, é muito importante para que o YouTube reconheça que é um material relevante e deixe a sua contribuição nos nossos comentários, como também compartilhe. Estamos compartilhando aquilo que temos aprendido e eu quero lhe convidar a compartilhar também. Compartilhe o link desta aula, compartilhe o link do nosso canal nos seus amigos, no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e eu lhe aguardo na próxima quinta-feira para que possamos continuar trilhando o caminho do conhecimento. Um grande abraço e até lá. Yeah.